Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de Moisés. A gente ouve muitas pregações sobre Moisés, né? Mas às vezes a gente não vê explicação quem é Moisés, né? Aqui nós vamos buscar lá na essência, na raiz etimológica, quem era Moisés, ok? Moisés, em hebraico, tirado, libertador, estadista, historiador, poeta, moralista, legislador. Então, esses são os atributos de Moisés. Muita gente prega sobre Moisés, mas às vezes muitos que pregam não sabem a essência de Moisés. Na verdade, quem Moisés era. Então, Moisés é isso. O nome Moisés em hebraico é tirado, né? Em hebraico é tirado. Libertador em grego. Estadista, historiador, poeta, moralista e legislador hebreu. Então, essas são as características de Moisés. Muita gente não sabe, outros não ligam, né? Para saber, na verdade, na essência, quem era Moisés. Moisés era essa pessoa, né? Tirado, porque ele foi tirado do rio. Libertador, porque ele libertou o povo da escravidão. Estadista, ele teve que negociar dentro dos parâmetros que Deus deu para ele, ele teve que negociar com o faraó a saída do povo do Egito. Deus deu as estratégias, mas ele foi muito estadista quando ele negociou com o faraó, não abrindo mão dos princípios de Deus. Isso é importante, né? Porque tem gente que às vezes é bom estadista, mas aí ele deixa os princípios de Deus de lado. E Moisés não. Moisés foi lá e negociou com o faraó e retirou o povo da terra do Egito para levar para Canaã, para a terra prometida. Então ele é legislador, estadista, historiador. Moisés não escreve a história só do povo hebreu, só dele. Ele escreve a história dele e a história de todo o povo hebreu. E mais alguma coisa que você ainda às vezes não ouviu, eu vou te falar aqui. Moisés também escreveu o livro de Jó. Se você falar com alguns historiadores contemporâneos, eles
vão dizer que o livro de Jó não tem assinatura de ninguém. Mas a própria história nos remetendo ao passado diz que Moisés escreveu o livro de Jó quando ele estava lá, sabe? Aqueles 40 anos que ele ficou lá em Midian, no deserto de Midian, lá junto com Jetro. Então a história diz que lá ele escreveu o livro de Jó. Jó realmente existiu. E Moisés escreve o livro de Jó. Poeta porque Moisés escreveu também algumas poesias que tem na Bíblia, Moisés escreveu. Além de um livro, poético, que também Moisés escreveu, que faz parte do Pentateuco. É moralista, porque ele era um homem ilibado, então ele podia ser chamado de moralista, porque ele conhecia tudo sobre isso, sobre moral e bons costumes. Moisés conhecia tudo. Quem sabe a gente está precisando do Moisés nos dias de hoje, né? Sabe, Deus está precisando levantar uns Moisés aí para ensinar moral e bom costume para as igrejas, né? Porque em vez da igreja entrar no mundo e fazer o efeito que é para fazer, o mundo está entrando na igreja e fazendo o efeito que não é para acontecer. Mas Moisés não aceitava isso. Mas os tempos são outros. Mas Deus não mudou, irmão. Irmã, Deus continua o mesmo. Tem uma irmã que falou numa pregação aí numa igreja que ela trabalha assim, mexendo fazendo unha. Diz que ela busca esmalte até lá no inferno para fazer unha. Ela que falou, com a própria palavra dela, que ela busca esmalte até lá no inferno para fazer. Moralista, poeta, legislador hebreu. Por que, irmão? Legislador. Porque ele legislou a causa do povo e legislou a causa de Deus. O maior legislador talvez que o mundo já tenha tido, já tenha conhecido, foi Moisés. O maior vulto do Antigo Testamento. Maior vulto de todos os tempos. Só do Antigo Testamento, não. Deus o usou para a formação de uma nação. Deus usou Moisés para formar uma nação.
para pegar os hebreus e transformar em judeus. Levar para Canaã e transformá-los em judeus. Amém? Deus abençoe.